Bem, amigos da Rede Retec, sejam muito bem-vindos. Boa noite para quem está vendo de noite, bom dia para quem está vendo de dia, boa tarde para quem está assistindo à tarde. Dando continuidade ao nosso estudo de PHP, nós vamos falar nesta aula um pouquinho mais sobre o PHP, sobre formulários e sobre o protocolo HTTP. Na aula presencial, eu frisei várias vezes, em todos os polos, que nosso curso é de programação para a internet. E o que isso quer dizer? Que nós vamos utilizar a infraestrutura da internet para desenvolver aplicativos, desenvolver programas. Então nós temos que nos adequar à estrutura, ou à infraestrutura, ou à maneira como funciona a internet, que nós podemos resumir basicamente ao navegador e à comunicação com o servidor. A gente já viu isso, que é client-server. Nós passamos por uma linguagem de programação chamada JavaScript, muito usual para fazer artefatos de software para a web, para a internet. E agora nós estamos partindo para o PHP, que é uma linguagem server-side. Nós já discutimos isso na aula anterior. E vamos ver um pouquinho o que significa, né? Qual é o nosso ônus em ter que trabalhar dentro da estrutura HTTP, dentro da estrutura do navegador, a infraestrutura da internet, né? Então é isso que nós vamos discutir nessa aula agora. Fazendo um pequeno gancho às nossas aulas lá de lógica, nós já tínhamos conversado isso nas aulas presenciais, que um leia do nosso algoritmo, nós podemos simplificar no JavaScript com a função ou método prompt, né? Que era o que a gente vinha fazendo até o momento. E o imprima a gente tinha o alert, e nós tínhamos o document write, que a gente via lá a classe doc, tudo isso que a gente já estudou, e conseguia imprimir alguma coisa dentro do corpo do navegador, do nosso browser. Bom, pessoal, mas nós já tínhamos antecipado que no PHP, por exemplo, nós não temos, ele roda no servidor e ele não tem essa facilidade de estar no navegador. Então, a maneira da gente representar um leia no PHP é dados de formulário HTML. Nós não temos outra alternativa. Claro, poderíamos pegar de banco de dados, algum outro leitor, mas a entrada de dados normal de digitação vai se traduzir por um formulário HTML. Nós teremos que respeitar as limitações e nos adequarmos à maneira de funcionamento dos formulários HTML. Bom, vamos falar um pouquinho sobre protocolo. Lá em lógica, eu já tinha falado que nós tínhamos que respeitar, conhecer, né, uma linguagem de programação, e nós estamos vendo o Portugal, o algoritmo tradicional. E nós tínhamos que respeitar a formalidade do Portugal, da nossa sintaxe, nossa morfologia, para podermos nos entender, como qualquer outra linguagem. Deu o exemplo do francês e do inglês. Se eu quero ir para um país que se fala inglês e trabalhar, morar, eu tenho que conhecer o idioma, talvez nem todo, mas o principal dele, conhecer as estruturas dele, né, as suas sintaxes, as suas morfologias, para poder comunicar, escrever, entender o que está se passando à minha volta. Para a França, para o francês, a mesma coisa, um país de origem francesa. Na linguagem de programação, a gente tem diversas linguagens e elas seguem o mesmo conceito. Por isso que tem o nome de linguagem, né? Elas respeitam critérios morfológicos, sintaxe. Posso, para fazer a mesma coisa, ter mais de uma sintaxe ou um jeito de fazer, de falar a mesma coisa, mas eu preciso respeitar aquilo ali para poder me comunicar adequadamente. E protocolo é uma coisa muito similar nesse sentido. Protocolo não é algo tão grande como uma linguagem, por exemplo, né? Ele tem um escopo muito menor, mas se a gente analisar o protocolo como procedimento, se hoje eu vou num órgão público protocolar uma reclamação,
eu vou ter que ir um formulário para receber, retirar em um local, vou ter que preencher aquele formulário, colocar os dados necessários naquele formulário, e lá no funcionário ele vai carimbar a data ou assinar e me devolver uma cópia. Eu tive um procedimento. Se eu vou postar uma carta no correio, eu tenho que ir até a agência, eu tenho que colocar os selos conforme o peso, pagar, despachar na embalagem adequada do correio. Eu tenho regras claras para executar procedimentos. Isso é o conceito de protocolo. Então, o HTTP, que é o nosso protocolo básico da internet, de comunicação entre cliente e o servidor, ele segue regras, né? Ele tem um conjunto de ações possíveis e sequências de ações que eu tenho que cadenciar para poder trabalhar dentro da internet. E aí vocês podem estar se perguntando, puxa, eu vou ter que trabalhar diretamente com a HTTP, vou ter que conhecer esse protocolo? Não. Nós temos aqui a palavra técnico no nosso diploma, então a gente tem que entender um pouquinho mais das coisas que acontecem em relação ao usuário normal, que desconhece por completo, e isso gera conhecer, me possibilita saber quais limitações eu tenho e também como tirar vantagem dessas limitações e conhecer, obviamente, as facilidades que a ferramenta ou o protocolo me permite. Nós não vamos trabalhar aqui na RFC, se não me engano, é a 822, se não tem nenhuma atual, que descreve todo o protocolo HTTP. Nós podemos afirmar com uma certa segurança que hoje é um protocolo largamente usado, mas é um protocolo que está no Linux. A gente tem um termo para isso, deprecate, em português acho que seria depreciado. Ele não está depreciado, não está deprecated, mas ele vai entrar em algum momento em desuso. Por quê? Porque é um dos protocolos extremamente inseguros da internet. Lá em 82, quando ele foi definido, se eu não me engano, a RFC acho que é 882 de 82, algo do tipo, a internet era bem menor, praticamente ainda não existiam, ou eram muito poucos aplicativos tentando usar a internet. A internet era para coisas estáticas, né? Se tornou uma rede louvável, sem dono, em que a gente tem uma capilaridade muito grande, em que a gente pode utilizar esta rede para fazer coisas muito importantes hoje em dia. Talvez pouco tempo mais a internet seja alguma coisa vital para todo mundo, né? E quanto tempo vai ter para que a gente não vai mais precisar nem ter caderno de chamada, presença, o nosso smartphone, o dispositivo que vier substituir ele vai fazer isso por nós de maneira automática e coisas do gênero, pagamento, né? Já se fala no dinheiro pago pelo celular. Mas não vamos aqui devagar. O que eu quero dizer é, se a gente observar, e nós temos que aprender a fazer isso, o que acontece nesse nosso mundo da internet, eu vou fazer um parênteses aqui para parar rapidamente a apresentação, e vou fazer aqui, quando eu faço, aqui ó, vai abrir o Moodle, que já está com default no meu equipamento, ó, aqui até entrou onde eu quero, espero que não tenha nenhum e-mail, aqui ó, está HTTPS. Se eu entro, vou entrar no Jornal da Minha Cidade, jornalagora.com.br, e ele não colocou ali no início o que eu queria. Vamos entrar no... Eu devia já ter pesquisado no site tradicional aqui, mas... também não troca o URL. Nem os correios aqui. Mas o tradicional é http
dois pontos, barra, barra, g1.com. Que ele já substitui aqui, provavelmente com o certificado de segurança ou algo do tipo. Ó, aqui ele até caiu porque o site foi movido, ó. Mas páginas mais convencionais ele vai aparecer o HTTP. Nosso Moodle aqui, vamos ver aqui. If rs. Ó, processo seletivo. Se eu colocar http response // ifrs.edu.br, ele substituiria, talvez seja até o navegador aqui, eu não tô. Mas o que eu quero te dizer é que a página tradicional sempre aparece http ali. E se eu entrar, por exemplo, no próprio Gmail aqui, ó, ele já troca aqui pro cadeadinho, ó, e ele já não está trabalhando no protocolo HTTP, está trabalhando no HTTPS. A Google é uma gigante de software. Se eu entrar no meu Facebook, o meu Facebook também mostra HTTPS e o cadeadinho está fechado. Vou fazer um teste no Firefox aqui. Então, o que eu quis dizer com isso? Hoje o Facebook usa HTTPS. Por quê? Faço operação bancária? Eu faço? Não, ainda não. Mas é facilmente capturado pacotes de HTTP. Eu posso, através do navegador, de maneira muito fácil, aqui se vocês usaram, não preciso nem ser o hacker, eu vou aqui, clico lá nos... Ó, aqui coloquei http ifrs.edu.br. Ele troca aqui também, ó. Tudo bem. Depois eu vejo um exemplo que fica o HTTP ali. Sites bem simples ficam HTTP ainda. Mas até pouco tempo atrás a gente ouvia HTTP, www, alguma coisa. Bom, mas esses softwares grandes, o HTTPS tem um custo, pessoal. Um custo não financeiro de primeiro momento, mas ele é um S de security, de segurança, em que eu tenho criptografia nos meus pacotes. Então, eu já não consigo enxergar de maneira fácil, é o que qualquer banco usa hoje. E isso tem um custo, porque o pacote tem que ser criptado. Eu gasto mais conexão de internet, mais banda para trafegar pacotes HTTPS. E esses sites grandes não estão preocupados com isso, embora tenha uma preocupação brutal em performance. Então eu posso praticamente afirmar que com o tempo o HTTP vai cair em desuso e o HTTPS pode ser o substituto ou surgir um novo protocolo, uma evolução dele antes. Tudo indica que vamos trabalhar com HTTPS. Tirando a parte de criptografia, para nós não vai mudar muita coisa. Então vamos falar aqui no nosso HTTP. Vamos voltar à nossa apresentação aqui.